Olá galera, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem e principalmente todos estejam em casa e se cuidando, que é o melhor que todos nós fazemos nesse momento que estamos passando. Pessoal, a gente vai retornar agora às nossas aulas, só que de uma maneira um pouco diferente. Como é que vai ser? Nós estamos com aulas remotas e como funciona? Eu aqui na minha casa e você aí na sua, certo? Mas para esse tipo de aula, o que é mais importante? Primeiramente, separa todo o teu material de aula, deixa ele reservado, porque tu vai usar, certo? E outra coisa, um local adequado, sem barulho, que ninguém venha te atrapalhar, porque a gente está em momento de aula, certo? Para essa semana, a gente vai revisar os últimos assuntos que a gente estava vendo nas nossas aulas presenciais. E para hoje, a gente tem o que? Nós temos a evolução do modelo atômico, que foi o último assunto que a gente trabalhou em sala. Trabalhamos desde a pré-história até o modelo atômico de Bohr, que a gente vai revisar agora com vocês, certo? Bora lá. Iniciando um pouco de história. De onde é que começou a pensar sobre química, Renato? A química começou a ser pensada desde lá do Nômade. Quando? Quando ele vem fazer o domínio do fogo. Dominou o fogo para quê? Com o domínio do fogo, ele começou a utilizar o fogo no cozimento, para cozinhar seu próprio alimento, como iluminação, para se proteger de animais, utilizou também para caça, ok? E vários outros métodos, o fogo foi utilizado pelo homem da pré-história, ok? Ele morava em cavernas, alimentava da caça e da pesca e começou a utilizar o fogo principalmente na sua alimentação, ok? Depois que ele domina o fogo, o que acontece? Ele vem a utilizar o fogo no seu dia a dia. E aí vem a idade dos metais, ok? Como assim idade dos metais? Nós temos 3 principais metais que o homem da pré-história começou a trabalhar, que foi o cobre, o bronze e o ferro. O cobre, como foi o cobre? O cobre vinha de pedras verdes disponíveis na natureza. Ele viu essas pedras verdes, aguçado pela curiosidade, começou a aquecer essas pedras. Quando aquecia essas pedras vinham a derreter, porque não era pedra, e sim era cobre, ok? Derretia e ele obtinha um material brilhante, avermelhado brilhante, e ele começou a utilizar esse material, principalmente para quê? Nos principais utensílios que ele viria a utilizar em sua alimentação. E também os primeiros talheres, os primeiros pratos, lógico que não era um talher como a gente tem agora, não era um prato agora como a gente tem atualmente, mas começou a utilizar esse cobre principalmente nas suas refeições, ok? Para auxiliar na sua alimentação. Depois do cobre, nós temos a idade do bronze. Renato, e o bronze é um elemento químico? Não, o bronze não é um elemento químico. O bronze é uma liga metálica, ok? Então, ele misturava o cobre com o estanho e produzia o bronze. Como eu tenho uma liga metálica, é muito mais resistente do que o próprio cobre, ok? Então, ele começou a utilizar o bronze no seu dia a dia, principalmente para fazer lança, para fazer material para caça, material de proteção, ok? E por último, a gente tem a idade do ferro. O ferro, que ainda é o metal mais utilizado na atualidade, ok? E aí foi o principal avanço do ser humano, principalmente nessa época da pré-história, que foi a utilização do ferro, que é um metal que também é disponível na natureza, ok? Então a idade dos metais, que foi a última fase da pré-história, os nômades começou a utilizar esses 3 metais, o cobre, o bronze e o ferro. Avançando, nós temos os filósofos da natureza. Por que filósofos da natureza? Porque eles observavam as mudanças que aconteciam na natureza e a partir daí tiravam as suas próprias conclusões, ok? Observava o que estava acontecendo na natureza e fazia definições. Nós temos esses 4 aí como principais. O primeiro, Tales de Mileto, falou que tudo era originário da água e tudo voltava a ser água quando sofria processo de decomposição.
Depois nós temos Anaxagoras. Ele disse que a matéria básica, o ar, era que era responsável para formar essa matéria. Depois nós tivemos Heráclito, que sugeriu que o fogo era que era responsável por me produzir qualquer tipo de material. E por último, nós tivemos grande importância, que foi Aristóteles. Aristóteles falou que toda a matéria era formada pelos 4 elementos básicos, que era a água, o ar, a terra e o fogo. A junção desses 4 materiais básicos, a gente tinha a matéria. Tranquilo? Nós temos esses 4 principais filósofos que observavam mudanças na natureza. Temos esses 2 como principais, que a gente coloca eles no modelo atômico, na evolução do modelo atômico, que foi Demócrito e Leucipo. O que é que eles observavam? Eles acreditavam que se eu tivesse uma maçã e partisse essa maçã em pequenos pedaços, a última parte da maçã que eu conseguisse dividir, eu teria encontrado o átomo. Aí vem a palavra átomo. A palavra átomo surge com esses 2 filósofos, Demócrito e Leucipo. E o que é que significa átomo? Significa uma partícula indivisível, a menor parte da matéria. A ideia deles estava correta? Estava correta, ok? Mas era exatidão? Não, porque nesse pequeno pedaço de material que eu consegui dividir, ali dentro ainda tem milhões de átomos. Ok? Então, a ideia de divisibilidade, a menor parte da matéria, chamada de átomo, foi atribuída a esses 2 filósofos, Demócrito e Leucipo. Ok? Avançando um pouco a história, a gente vai para ver a alquimia. E o que era a alquimia? A alquimia, galera, era uma prática praticada por vários cientistas da época, que eles chamavam, a sociedade chamava naquela época como a bruxaria. Então os bruxos da época eram chamados de alquimistas. Essa prática misturava o quê? Ela misturava química, física, astronomia, astrologia, arte, metalurgia, a medicina também estava envolvida, o misticismo e até mesmo a religião. A junção de todas essas práticas, de todas essas ciências, formava a alquimia, que foi presente na era medieval. Ok? E o que é que os alquimistas buscavam? Com certeza vocês sabem. Os alquimistas buscavam sintetizar principalmente o elixir da longa vida e a pedra filosofal. Pedra filosofal que está presente lá no filme do Harry Potter. Ok? O que eram esses 2 materiais que os alquimistas buscavam? O elixir da longa vida, a pessoa que beber esse elixir terá a vida eterna. E a pedra filosofal, que tem o poder de, no metal em que ela encostar, transformar esse metal em ouro. Ok? Então, os 2 principais focos dos alquimistas eram a pedra filosofal e o elixir da longa vida. Renata, eles conseguiram? Lógico que não. Ok? Então, não conseguiram produzir nem o elixir e nem sintetizar a pedra filosofal. Mas a busca por encontrar a pedra filosofal e o elixir trouxe grande contribuição para a nossa ciência. Como assim? As vidrarias de laboratório, muitas foram criadas por alquimistas porque eles faziam técnicas de laboratório. Então eles precisavam de materiais para produzir, para tentar encontrar esses 2 principais focos dele, ok? E técnicas de destilação foram produzidas por alquimistas. Nós temos alquimistas que ainda são utilizados até hoje. Exemplo, a técnica de banho-maria. Okay? Essa técnica muito utilizada na culinária foi desenvolvida por um alquimista que foi Maria, a judia, por isso que vem o nome de banho-maria. Ok? Então, várias técnicas da era medieval ainda são utilizadas ainda hoje e trouxeram grande contribuição para a nossa sociedade atual. Ok? Nós tivemos um químico de grande importância que era alquimista, que foi Robert Boyle. O que foi que Boyle fez? Ele era um alquimista e ele desenvolveu, ele elaborou um livro chamado O Químico Cético, ok? Então ele primeiramente descartou a teoria de Aristóteles, aquela teoria dos 4 elementos, ok? E ele registrava todas essas técnicas nesse livro. A partir de Boyle, o nome alquimia
deixa de existir e passa a ser chamado de química, ok? Então a química que a gente estuda agora, que a gente estuda nos dias de hoje, antigamente ela era chamada de alquimia. Evoluindo um pouco a história, nós temos as leis ponderais, que a gente já trabalhou em sala, ok? Nós temos 3 leis que vai falar sobre a relação entre as massas, ok? Primeira lei, lei de Lavoisier, definição de Lavoisier: na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. A lei de Lavoisier, que é a lei da conservação da massa. A massa do reagente é igual à massa do produto. Outra lei, nós temos a lei de Proust, que é a lei das proporções. O que é que ela diz? Eu tenho uma proporção fixa. Esse primeiro exemplo, eu tenho 90 gramas de água. No segundo exemplo, eu já tenho 9 gramas de água. Então, do primeiro para o segundo exemplo, o que foi que eu fiz? Eu dividi por 10. Se eu dividir por 10 no reagente, eu vou dividir por 10 também no produto. Ok? Então, eu tenho uma proporção fixa entre as reações. E a terceira lei, nós temos a lei de Dalton, que é a lei das proporções múltiplas. Nessa lei, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fixar a massa de um material, a outra vai estar em uma proporção de um número inteiro e pequeno. Essa lei foi fundamental para o estudo das moléculas, o desenvolvimento das moléculas, que a gente utiliza bastante nos dias atuais, ok? Aí a gente começa com a evolução do modelo atômico. O primeiro modelo foi elaborado por Dalton, esse último que elaborou a lei de Dalton, ok? Aqui nós temos a primeira concepção científica. O que é isso? Ele, a partir de experimentos, ele vem elaborar o seu modelo atômico, que foi em 1803. Agora vamos olhar algumas definições do modelo atômico de Dalton. Primeira definição, sustentada em Demócrito e Leucipo, que foi que ele diz: a matéria é formada por pequenas partículas indivisíveis, chamada de átomo, ok? Então a ideia de átomo é de uma partícula indivisível, que não consegue se dividir. Segunda concepção de Dalton, nós temos átomos de um mesmo elemento têm massas iguais. Olha esses desenhos. Eu tenho 2 bolinhas azuis. Eles são iguais? São. Se eles são iguais, as massas são iguais? Obviamente são. Eu tenho esses 2 átomos de oxigênio aí sendo representados. São 2 bolinhas iguais. Se elas são iguais, obviamente a massa dela também serão iguais. E o que é que diz também? Elementos diferentes têm massas diferentes. Se a gente consegue observar aí direitinho, a bolinha azul ela é bem menor do que a bolinha laranja. Se ela é menor, então eu tenho elementos diferentes. Se os elementos são diferentes, as massas também são diferentes, certo? Próximo definição de Dalton, os átomos se combinam para formar as substâncias. Como assim? Eu tenho um átomo de oxigênio com 2 átomos de hidrogênio. O que foi que eu formei? A famosa molécula de água, que é o H2O. Então eu tenho átomos diferentes que se juntaram e formaram uma nova substância. Eu tinha um átomo de hidrogênio e o átomo de oxigênio, que ao se juntarem formaram a molécula de água. Modelo atômico de Dalton. Como foi que ficou definido? Os átomos não podem ser criados e nem destruídos. Nas reações químicas, eles são rearranjados. O modelo atômico de Dalton ficou conhecido como modelo da bola de bilhar. Por que uma bola de bilhar? Porque ele é esférico, ele é maciço e ele é indivisível. Eu não consigo quebrar. Maciço porque ele é pesado. Então o modelo atômico de Dalton ficou conhecido como modelo da bola de bilhar. Foi o primeiro modelo a ser elaborado por um cientista, o modelo de átomo, o modelo de um átomo. Tudo de Dalton estava correto, Renato? Não. Com o tempo, com a evolução, algumas definições tiveram que ser ajustadas, principalmente essa daí. Parte da teoria a gente sabe que é válida e a outra teve que ser adaptada. Por quê? Naquele momento que eu falei, elementos iguais têm massas iguais. Isso nem sempre vem a acontecer, porque depois nós temos a descoberta dos isótopos, que isso será conteúdo de aulas seguintes que a gente vai trabalhar, certo? Mas o que é que significa? Elementos iguais podem ter massas diferentes, certo? Evoluindo, a gente vem para os estudos de
eletricidade. Aí vem esse cientista aí de grande importância que foi William Crookes, que ele desenvolveu esse tubo de raios catódicos, também chamado de ampola de Crookes. Ele queria saber como é que funcionava a eletricidade. Aí ele vem desenvolver esse aparelho que a gente vai estudar agora mais a fundo como é que ele funciona, certo? Apoiado nesse aparelho de Crookes, aí veio Joseph Thomson em 1897 e veio estudar, tentar aperfeiçoar o modelo atômico de Dalton. Então ele estudou o tubo de raios catódicos, também chamado de ampola de Crookes. Olha o esquema dessa ampola. Nós temos uma ampola de vidro, dentro dela é colocado um gás inerte, ela está conectada com dois polos, que é o cátodo do polo negativo e o ânodo do polo positivo. Eu tenho um medidor da energia que vai passar dentro dessa ampola e eu tenho um gerador de energia. Como é que ela funciona? Liguei o gerador, a energia vai sair do cátodo para o ânodo. Porque foram chamados de raios catódicos, porque sai do cátodo e vai para o ânodo e seguia em linha reta. Ok? Aí nós temos algumas definições dentro dessa ampola. Olha a imagem de como é a ampola real, ok? Observamos um feixe de luz atravessando, significa o quê? Que o feixe ele é em linha reta, ele percorre dentro da ampola em linha reta. Thomson fez algumas adaptações dentro dessa ampola. Primeira adaptação, ele colocou uma ventoinha, que é uma espécie de catavento. Ao ligar essa ampola, o que observou que essa ventoinha ela girava, identificando que esses raios eles têm massa, porque ele consegue girar essa ventoinha. Outra adaptação que ele fez, ele colocou um ímã. Ao ligar essa ampola, ele observou que os ímãs desviavam para o polo positivo, confirmando o quê? Confirmando que esses raios têm carga negativa. Ok? Olha o esquema aí nessa imagem. Os raios sofrendo esse desvio. E por último, nós temos essa imagem. Essa imagem, o que é que significa? Dentro da ampola, eu tenho um anteparo. O anteparo é um material opaco que não permite a passagem de luz. E o que é que a gente consegue observar? A gente consegue ver a formação de uma sombra. E o que é que significa essa sombra? Os raios percorrem em linha reta. Eles não conseguem atravessar esse anteparo. Então eles têm massa, mas a massa não é suficiente para atravessar, formando essa sombra, projetando essa imagem aí. Ok? Então Thomson sentiu-se na necessidade de adaptar o modelo atômico de Dalton, que era o último que estava em vigência. Essa imagem que a gente vê é o modelo de Dalton, uma bola de bilhar, uma esfera maciça e indivisível. Thomson adaptou. Ele começa a inserir essas partículas negativas. Então, as partículas subatômicas que estão dentro do átomo, elas começam a aparecer. Aí vem chamar de elétron. O nome elétron começou a fazer parte dentro do meu átomo. Então, eu tenho uma esfera que é positiva, rodeada de partículas negativas, que são os elétrons. Ok? O modelo atômico de Thomson ficou conhecido como modelo do pudim de passas. Renato, por que pudim de passas? Pudim de passas porque é a sobremesa mais famosa na Inglaterra, que é o país de origem dele. Ok? Por que um pudim? Pudim é esférico, é maciço, o átomo já deixou de ser maciço, ele não tem mais essa massa, esse peso, ok? Então o modelo atômico de Thomson trouxe essa ideia de o átomo poder ser dividido. Ele tem esse aspecto gelatinoso como uma gelatina, ok? Então o modelo atômico de Thomson, eu tenho um pudim com passas, eu tenho uma esfera não mais maciça, onde os elétrons estão incrustados, eu coloco os elétrons dentro do meu átomo, ok? Trazendo para a nossa realidade, tornando mais brasileiro o modelo atômico de Thomson, nós temos como se fosse um brigadeiro. Como é um brigadeiro? O brigadeiro é esférico. É maciço? Não, eu consigo partir o brigadeiro, ok? E esses granulados que a gente coloca nos brigadeiros é como se fossem os elétrons. Então eu tenho a esfera maior de carga positiva com os elétrons que são negativos colocados dentro desse meu átomo, ok? Então, finalizando, modelo atômico de Thomson, modelo atômico do pudim de passas, modelo atômico de Dalton, o modelo atômico da bola de bilhar, ok?
Finalizamos aqui essa revisão e eu tenho uma dicasinha para vocês. Que dica é essa? Olha aí, o Que Estude, ok? Lá no Instagram, galera, do Que Estude, tem publicado esse mapa mental de modelos atômicos. Se vocês quiserem, acessa lá no Instagram, salva esse mapa mental, faz bonitinho no caderno de vocês, porque ele vai ser muito útil nas nossas próximas aulas, certo? Galera, aqui a gente finaliza. Espero que vocês tenham compreendido essa revisão. Se tiver ficado alguma dúvida, manda a mensagem lá no nosso chat da plataforma do Colégio Renascer, certo? Que a gente vai estar ao vivo, a gente vai estar online durante todo o período da nossa aula para tirar dúvidas, esclarecer algum questionamento que não tenha entendido, que não tenha ficado bem claro, certo? Beijo para todos vocês, abraço, até a nossa próxima aula. A gente se vê. Valeu, galera!